E os caras também têm que ter calma, Evander, porque o Viga, o Asmar estão numa paixão com o Renato. Tem que dar, o resultado é impressionante. Calma, mas todo time que troca de técnico tem essa empolgação aí que o time começa a ganhar. Mas é impressionante, os vagabundos que não corriam começam a correr. São Paulo, esses caras encostados começam a correr. Mas os caras estão numa paixão. Ontem perguntaram pro Asmar, Jorge Jesus ou Renato? Ele deu a titubeada a responder, cara. Eu acho que ter um pouco de calma também. Acho prudente um pouquinho de calma. Eu acho que o Renato tem vivência. A gente tem que admitir que ele tem vivência. Quem? Ele deve pensar o seguinte. Ele é bom técnico. Fizeram com o Rogério Ceni, podem fazer comigo. Ele deve pensar. Aliás, isso vale para tudo. Certo? Às vezes isso não acontece com você momentaneamente, mas pode acontecer depois. Então, portanto, o que aconteceu com relação à saída do Rogério Ceni foi assim, mais ou menos aquilo que aconteceu entre Palmeiras e Coritiba. Alguém lembra? Quando caiu o Luxemburgo. Correr para não chegar, né? Mais ou menos. E uma coisa que também é verdade, no último mês do Rogério não era esse time do Flamengo que estava jogando. Também, não. O Everton Ribeiro, o Gabigol, a Arrascaeta, estavam todos na Copa América. E o próprio Bruno Henrique não estava jogando tudo isso aí. Gerson foi vendido, o Rodrigo Caio machucado um bom tempo. Sim. Essas ausências têm peso. A zaga do Flamengo continua ruim. Ontem o Bruno Henrique errou, o Gustavo Henrique errou. Então, essas ausências têm peso, como, na minha opinião, tem peso a ausência do Daniel Alves. Sim, que o São Paulo, erradamente, erroneamente... Mas estava mal com ele já também, né? Não, mas é o Daniel Alves. Se você tem um jogador com a experiência do Daniel Alves, eu acho que tem alguém no campo. Quando o Flamengo está atropelando... E ele não ia seguir os protocolos como seguiu o Igor Vinícius. Ele ia marcar o Bruno Henrique. Eu imagino que fosse muito importante a presença dele pela experiência. O São Paulo liberou... Ele provocou a convocação, liberou, e ainda a gente continua ouvindo aí. Eu, sinceramente, não creio nessa informação, que estava no contrato. Não acredito nisso. Não acredito que estava no contrato escrito: vamos liberar Daniel Alves se ele for chamado pela seleção sub-12. Ele pode estar escrito lá, vamos liberar a hora que for, se ele for chamado pela seleção principal do Brasil, pela importância dele. Eu concordo. Mas seleção olímpica, que não há obrigatoriedade de você ceder um jogador, tá aí o Pedro, que não deixa ninguém mentir. Tá certo? Quer dizer, Gerson, e ele é muito importante para o São Paulo, foi liberado. Quer dizer, eu acho que foi estamos de volta, um grande erro do Daniel Alves. Ele deveria ter pensado nisso. Mas estão devendo uma grana para ele. Tudo bem. Essa é uma outra conversa. Então tem que ficar muito claro. Só fui porque estão me devendo e eu vou e fim de papo. Tudo bem. O que não pode foi convocado e não pôde negar. Não é verdade. É um sonho olímpico. Ele pode ter tido esse sonho, só que nesse momento você tem que pesar. O meu sonho é mais importante do que o que está acontecendo no São Paulo hoje. Então eu acho que ele errou. E o São Paulo, muito mais. Porque o São Paulo é o cara que tem o Daniel Alves sob contrato. No primeiro tempo, o São Paulo, 10 minutos, podia ter feito 2 ou 3. O São Paulo teve 4 chances impressionantes com 10 minutos. Aí o Flamengo deu equilibrado, acho que até o final do primeiro tempo criou mais chances. Recomeça o jogo, bobeada geral do Flamengo, gol do Arboleda. Aí, em relação ao Crespo, ele coloca o Igor Gomes, principalmente a entrada do Igor Gomes, né? Porque Rigoni por Vitor Bueno, é claro que o Rigoni é muito melhor que o Vitor Bueno, tal, naquela função. Mas Igor Gomes entrando, o que ele faz? Ele recua o Gabriel Sara, que pode fazer várias funções, e sai Rodrigo Nestor. O São Paulo já jogou assim, ou algo parecido. Não foi nada de outro mundo. E não acho que tenha sido isso que levou o São Paulo a tomar 5 gols. Jogou assim na Argentina. Na Argentina ele foi muito bem, contra o Racing, contra um time diferente e tal. E também não acho que foi de novo o Michel, que tem entrado bem, que fez que o Flamengo melhorasse. Foi o Bruno Henrique que... Aliás, o Bruno Henrique é o seguinte, ano ímpar. O ano ímpar do Bruno Henrique é o 17, é o 19, é o 21, é um negócio impressionante. A velocidade do Turbo Henrique é um negócio impressionante, ele vai, passa, não é só velocidade, o cara fez 3 gols em 8 minutos. Mas também, o primeiro, quem que estava marcando o Bruno Henrique? O William Arão, né? Na bola cruzando, ele era o William Arão e o Bruno Henrique, mas ninguém, né? O segundo gol foi um golaço, também que o Igor Vinícius deixou para variar e o Arboleda não chegou. Terceiro, o Igor Vinícius tentando ganhar de cabeça o Bruno Henrique, não ia dar certo. O quarto, bola do segundo pau, ninguém chega, o Gustavo Henrique faz o que faz. E no quinto, a única hora desses 5 gols que alguém do São Paulo chegou, não era para ter chegado o Wellington, que acabou sendo infeliz e fez gol contra. Mas assim, era jogo para 5 Vanderlei. Talvez pelo Flamengo, pelo aproveitamento, podia fazer 5 gols, mas o São Paulo também criou.
Pro meu critério, o São Paulo teve 8 chances e o Flamengo teve 12. Um baita jogo, como se esperava. Mas assim, era pra ser 5-1? Não. Agora, vai ter fumaça? Vai ter. Mas, meu Deus, tá tudo errado? Acho que não. Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso pro Flamengo. Esse é o caminho. Mas o São Paulo não pode desvirtuar dele só, entre aspas, só porque tomou de 5 do Flamengo no Maracanã. E com o centroavante, tudo fica ajeitado? Então, assim, quando voltar o Luciano é outra história. O Éder faz muita falta. O Marquinhos é muito bom. É muito, muito interessante. O Vitor Bueno não tá legal. O Rigoni pode ser... Você pode jogar. Aliás, o esquema do São Paulo basicamente tem sido quase que um 3-4-1-2 ou vai 3-4-2-1. Aí depende de que esse centroavante, o Luciano sai muito da área, você pode não ter esse 9-9. Desde que o time seja eficiente, como por exemplo, foi contra o Racing e ontem não foi no Maracanã.